Pastor, ele falou aqui na frente algo que me chamou a atenção, que eu já sabia, mas quando a gente ouve, a gente para um pouco e fica assim, é mesmo. Ele começou a introdução da mensagem dele dizendo que se você não está esperando o dia mau, saiba que o dia mau vai chegar, porque o dia mau ele chega para todos. Quando o pastor disse essa palavra aqui em cima, eu parei assim, falei, meu Deus, é verdade, o dia mau ele chega para todos. Ele chega para o rico, ele chega para o pobre, ele chega para o crente e ele chega para o descrente. A única diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, na hora que chega verdadeiramente o dia mau, é como ele vai passar pelo dia mau, se é com Deus ou se é sem Deus. E eu deixo um conselho para você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Abasteça a sua lamparina. Ore todos os dias que você conseguir jejuar, consagrar, nem que seja 1 hora do seu dia, pare, consagre, fale com o Senhor e abasteça a sua lamparina, encha a sua botija de azeite, porque no dia que chegar o tal famoso dia mau, você não vai conseguir orar, você não vai ter forças para orar, você não vai ter forças para buscar, mas você vai estar abastecido. Irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, nós não precisamos ser visitados, não, o Espírito Santo me visitou, não, nós precisamos estar transbordando da presença do Espírito Santo para que possamos vencer o dia mau. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 7 em diante diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Fecha os seus olhos. Deus, nós acabamos de ler a Tua Santa Palavra. Pai querido, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Então fala com a Tua igreja aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, se eu dar uma paradinha de vez em quando, é porque minha garganta não está muito boa. Mas eu vou tentar passar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor nesta noite nos chama a atenção por um momento que foi muito impactante dentro das Escrituras. Todo mundo sabe que em Atos 2 aconteceu a descida do Espírito Santo, que Pedro foi cheio do Espírito Santo e ele pregou, e ele ganhou mais de 3 mil almas para o Senhor, e o Evangelho começou a ser propagado, porque as pessoas que receberam o Espírito Santo passavam a pregar a palavra do Senhor Jesus com ousadia, e isso impactava, e outras pessoas recebiam o nome de Jesus, a palavra da salvação, e se convertiam. E segundo diz aqui em Atos 6, irmãos, isso começou a ficar muito rotineiro, a multidão começou a crescer, muitas pessoas foram se convertendo, ali iniciou a igreja, a nossa igreja, né? O ministério cristão iniciou ali. Irmãos, isso chamava muita atenção na sociedade, aquelas pessoas que se convertiam a Jesus Cristo, elas passavam a ser pessoas diferentes, passavam a ser pessoas transformadas e cheias do poder do Senhor, cheias do poder de Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que pessoas foram se convertendo e houve necessidade de ter grupo de obreiros, pessoas que pudessem viajar, pudessem propagar o reino dos céus. E dentre alguns homens, algumas pessoas que foram separados para este ministério, havia um jovem de nome Estevão, que segundo a palavra de Deus, ele foi ungido para poder pregar a palavra da cruz, pregar o nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia, irmãos, que Estevão, ele não era uma pessoa vazia, ele não era qualquer pessoa, ele era um homem íntegro, era um homem de oração, era um homem que buscava o Senhor, era um jovem que buscava o Senhor. E segundo a palavra de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, e onde ele passava acontecia sinais, acontecia prodígios, acontecia milagres, porque ele estava cheio, transbordando do Espírito Santo de Deus. Mas olha só, irmãos, eu sempre falo uma coisa: quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Quanto mais você trabalhar na obra de Deus, mais os problemas virão contra você. O levante contra a sua vida vai ser natural, vai acontecer. Porque a luz, ela não tem comunhão com as trevas. O objetivo do diabo é parar aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. O objetivo do diabo é parar aquelas pessoas que estão ganhando alma para o reino dos céus. O objetivo do diabo é aquele que propaga a palavra de salvação. Esse é o objetivo do inimigo. E a Bíblia diz, irmãos, que Estevão, ele estava ali com ousadia, pregando, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, e ele era instrumento nas mãos do Senhor.
E quando, irmãos, isso começou a correr a fama que Estevão estava sendo usado pelo Espírito Santo, os religiosos daquela época começaram a se levantar contra ele. Começaram a fazer reuniões contra ele. Começaram a reunir pessoas. E eles fizeram um acordo entre si de falar mentiras. De irem até os sacerdotes, de irem até as autoridades e falarem mentiras sobre a vida de Estevão. Porque eles queriam que Estevão morresse. Queriam para Estevão. E diz a Bíblia, irmãos, que eles arrumaram provas falsas. Você, quando estiver na tua casa, você leia Atos 6 e Atos 7. Está escrito claramente que eles arrumaram falsas provas para incriminar Estevão, dizendo que Estevão estava blasfemando sobre as Escrituras, que Estevão estava blasfemando sobre o nome de Moisés, que Estevão estava falando que Jesus Cristo ia destruir todos os ensinamentos do Velho Testamento, todos os ensinamentos que Moisés havia passado seria destruído pela mensagem que Estevão estava passando. Mas isso, irmãos, era uma mentira, porque Estevão, ele conhecia as Escrituras. E aconteceu, irmãos, que eles pegaram Estevão e levaram Estevão diante das autoridades. E aquele jovem, irmãos, ele não se intimidou diante daquelas pessoas. Ele não teve medo nenhum. E ali diante daquele povo, ele começou a citar as Escrituras. Ele começou a citar a palavra de Deus. E no exato momento ele falou para eles assim: vocês são homens cruéis, vocês são homens que têm a dura cerviz, e vocês estão com o mesmo coração daqueles que crucificaram Jesus. Irmãos, e ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da presença do Senhor. Enquanto ele falava, enquanto ele recitava as Escrituras, enquanto ele pregava, irmãos, o Espírito Santo inundando cada vez mais a vida de Estevão. E Estevão, em dado momento, parou e disse: eis que vejo os céus abertos, e à destra do nosso Deus está o Filho do Homem. Muitas pessoas acham que Estevão gritou: eis que vejo os céus abertos, quando ele estava sendo apedrejado, mas não. Estevão gritou: eis que vejo os céus abertos, na hora que ele estava recitando as Escrituras, pregando para aquelas pessoas que queriam matá-lo, que queriam acabar com a vida dele, porque ele era um instrumento na mão de Deus. Irmãos, quando ele disse isso, eis que vejo os céus abertos, diz a Bíblia que eles ficaram com mais ódio dele, eles ficaram com mais raiva dele, e diz a Bíblia que eles tapavam os ouvidos e gritavam, porque eles não queriam ouvir mais nada que saísse da boca de Estevão, porque ele estava cheio de Deus. E naquele mesmo momento eles pegaram aquele jovem, e ali ele já foi condenado a uma sentença de morte. E segundo a palavra de Deus, ele foi deixado nu. Tiraram toda a sua roupa e levaram ele para fora da cidade. E quando o levaram para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Começaram a jogar pedras sobre Estevão. Irmãos, quando eles começaram a jogar pedras sobre Estevão, Estevão disse somente: Senhor, receba o meu espírito e não impute a essas pessoas este pecado. E diz a Bíblia que naquele momento ele adormeceu. Ele morreu. Irmãos, ele estava ali sendo esmagado literalmente com pedras, mas ele gritava, pedia para Deus que Deus não impusesse sobre aquelas pessoas aquele pecado. Irmãos, somente um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ele se compadece até daqueles que os ferem. Somente um homem e uma mulher, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele tem capacidade de olhar para uma pessoa e ver que dentro dela também há uma alma. Somente um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele encara a morte de frente e ele não tem medo da morte, porque ele sabe que o morrer para ele é ganho. Porque o homem que é cheio do Espírito Santo, ele sabe que se ele passar dessa vida para outra, ele vai estar nos braços do Senhor. Aleluia. Irmãos, o homem e a mulher que serve ao Senhor, ele não pode ter medo de levante de demônio, ele não pode ter medo de complô, ele não pode ter medo de rebelião, ele não pode ter medo do inferno, porque nós somos destinados para morar no céu. E você tenha certeza, se você é cheio do Espírito Santo, se você está fazendo a vontade do Senhor, se você está levando a palavra da cruz, o diabo ele vai se levantar contra a sua vida. E pode ser que algum de nós venhamos a morrer por causa do nome de Jesus, mas morrer pelo nome de Jesus será uma honra. Será uma honra morrer pelo nome de Jesus, porque nós sabemos que nós vamos passar da morte para a vida. Estevão, ele sabia disso. Irmãos, Estevão, Deus revelou para Estevão que ele ia morrer.
Quando ele viu os céus abertos, irmãos, Deus estava dizendo para ele: o teu tempo está acabando. Irmãos, eu tenho certeza que quando as autoridades chamaram Estevão para comparecer, ele já sabia que ele iria morrer. E quando ele teve aquela oportunidade diante daquela multidão de mais uma vez falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar da mensagem da cruz, de arrependimento, de pecado, ele não perdeu a oportunidade. Ele pregou com ousadia e intrepidez. E quando, irmãos, o Espírito Santo transbordou diante daquele povo, Deus abriu as cortinas do céu e mostrou para ele que para onde ele iria seria muito melhor. Aleluia! Seria muito melhor. E ele viu os céus abertos, e ele viu Deus no trono, e ele viu o Senhor Jesus do lado do Senhor nosso Deus. Aleluia! Irmãos, então, depois que ele viu os céus abertos, eu creio, irmãos, que ele já estava anestesiado quando lhe arrancaram as suas vestes, as suas túnicas. Diz que arrancou dele 2 túnicas e colocou nos pés de Saulo, que na época era o perseguidor, nem era o apóstolo. Ele foi levado para fora da cidade. Eu creio, irmãos, que ele já estava ali pisando nas nuvens, sabendo que seriam os últimos passos, que seriam os últimos momentos, mas que não haveria mais dor e nem sofrimento, que seria muito rápido. E ele foi apredejado, e ele pediu perdão pelos seus agressores. Ele pediu que Deus tivesse misericórdia deles e não imputasse sobre eles aquele grande pecado, aquele homicídio. E ele adormeceu. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Será que nós estamos preparados para viver o dia mau? Será que nós estamos preparados para viver os momentos de adversidade que vem até a nós? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo para suportar a tormenta? Será que nós estamos cheios de Deus para resistir tudo aquilo que vem para abalar e abater a nossa fé? Será que nós estamos cheios? Será, irmãos, que se algo vier contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, nós vamos estar com as nossas raízes firmes no Senhor, sem nos abalar? Será que quando a morte bater na nossa casa, na nossa família, quando a doença vier nos visitar, será que a nossa raiz vai estar firme para não negar Jesus, para não renunciar o nome de Jesus, para não negar Ele, para não revoltar contra Ele? Será? O dia mau ele vem, os problemas ele vem, mas eu quero te deixar uma certeza, que ele vai passar. Ele vai passar. Irmãos, eu sempre digo para as pessoas: vai passar. Vai passar. Vai passar. Não há mal que perdure para sempre. Vai passar. O Senhor Jesus está conosco, irmãos. E nós não podemos abrir nunca mão dessa presença maravilhosa. Irmãos, os problemas, as dificuldades vêm sobre a nossa vida, mas elas não nos pegam de surpresa, porque o Espírito Santo, ele fala conosco: ó, tá chegando, hein? Tá vindo um problema aí. De repente sente uma aflição, de repente sente uma angústia. É o Espírito Santo despertando para orar, porque tá vindo uma tormenta, tá vindo uma tempestade, tá vindo um problema. Outras vezes o Espírito Santo fala claramente: tá acontecendo assim. E a gente fica meio impactado pelo poder de Deus, e realmente aquilo é procedente, realmente aquilo acontece. E a gente põe a mão na cabeça e diz: Deus. E Deus diz: eu já tinha te avisado. Firma os teus pés na rocha, firma as suas raízes na rocha, porque eu sou contigo nessa peleja, eu sou contigo nesta luta. Irmãos, o homem e a mulher que é cheio do Espírito Santo, ele não fica enganado e nem fica confundido, porque Deus o avisa de todas as coisas. De todas as coisas. Irmãos, o Senhor, Ele nos conhece, e Ele nos chama da maneira como nós somos. E Ele nos impulsiona a nos aproximar mais dEle, a ser cheio dEle, para que a gente possa ser mais que vencedores através de Jesus Cristo. A pessoa vazia, ela não vence. A pessoa vazia, ela foge. A pessoa vazia, ela renuncia. A pessoa vazia, ela se revolta. Mas quem é cheio do Espírito Santo, não. Porque ele sabe que Ele é apenas um grãozinho de areia em frente ao oceano, que é o nosso Deus. Quero te dizer uma coisa: sedes firmes e constantes na presença do Senhor. Não abra mão daquilo que Deus tem com você, naquilo que Deus te entregou, naquilo que Deus te deu como responsabilidade. Busca a presença de Deus para que você seja capacitado todos os dias para cumprir aquilo que Deus tem com você. Porque Deus, Ele vai requerer de todos nós, não importa quem nós sejamos. Deus, Ele não olha cargos, irmãos. Se Deus te deu um talento, se Deus te capacitou para algo, faça esse algo. Muitas pessoas que escondem os seus dons, muitas pessoas que escondem os seus talentos, porque tem medo de perseguição, porque tem medo de fofoca, porque tem medo de levante, porque tem medo de marido, porque tem medo de mulher, porque tem medo de filho, porque tem medo. Irmãos, nós não podemos temer. Nós não podemos temer, porque se Deus nos chama, é porque Ele tem um grande propósito a realizar. E a gente tem que dizer: eis-me aqui, como diz o pastor. A gente tem que dizer: eis-me aqui, mesmo que isso custe a nossa vida. Irmãos, vocês não têm noção.
Vocês não têm noção do que é pregar numa igreja e saber que várias pessoas que estão na porta estão armadas com revólver 38. Vocês não sabem o que é isso. Eu já passei por isso. De estar pregando em congregação e descer a quadrilha toda e ficar na porta assim, ó. Você vê que a pessoa está armada. E não é um nem dois não. Era 5, 6, 7 pessoas. E o culto de libertação. E o culto de libertação. Irmãos, eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo. Nunca tive medo. Porque eu sabia que se eu morresse ali, eu iria para um lugar seguro, amém? Eu estaria nos braços do Senhor. Irmãos, nós não devemos temer nada, temer o homem, temer ninguém. Ninguém, nem adversidade, nem problema. Porque nós sabemos que Deus, Ele está na nossa vida. Vai vir a luta? Vai vir a tristeza? Vai vir o levante? Vai vir coisas que você pensava assim, não, isso vai acontecer com todo mundo, mas não vai acontecer comigo. De repente vai vir sobre a sua vida. Mas você vai estar com os seus pés firmados totalmente na rocha que é Cristo. Irmãos, no meu dia mal, nos meus dias maus, tantos dias maus, me perguntaram se eu ia deixar Jesus. Ô irmã, mas tantas coisas assim na sua vida, não vai perder a fé não. Irmãos, eu só virei assim, olhei, falei, oh meu Deus do céu, pelo amor de Deus, nunca na minha vida eu conheço o meu Deus, eu conheço o meu Jesus, jamais eu vou largar o meu Senhor, jamais, porque eu conheço Ele e Ele me conhece, e por mais que o homem falha, e por mais que o homem minta, e por mais que o homem fracasse, o Senhor, Ele é imutável, o Senhor, Ele é fiel. Irmãos, por mais que o homem fale conosco, Deus, Ele não falha. Então jamais nós devemos pensar que eu vou deixar Jesus, eu vou deixar o ministério, eu vou parar de pregar e blá blá blá, porque o mundo se levantou contra nós. Não, foi o mundo, foi o homem, não foi Deus. Deus continua o mesmo, lindo e maravilhoso, aleluia. O Senhor é lindo, irmãos, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Não abra mão nunca da presença de Deus na sua vida. Estevão, ele poderia ter simplesmente camuflado, ter pedido umas desculpas, não ter falado nada, porque ele sabia que ele seria executado. Mas ele, irmãos, ele não retrocedeu, ele não olhou para trás, ele recitou as escrituras, ele falou sobre o reino de Deus, ele chamou aquele povo para o arrependimento, porque ele já tinha crucificado em Jesus Cristo, mas o povo ele não quis ouvir. Mas mesmo assim ele foi falando, até que ele viu os céus abertos e viu o próprio Deus, aleluia. Se você quiser ver Jesus, às vezes a gente canta, eu quero conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus mesmo? Se você quiser ver Jesus, você vai ter que passar pelo vale, você vai ter que passar pelo sofrimento, você vai ter que passar pela dor, mas você tenha certeza que Ele vai estar do teu lado, e na hora que você estiver rastejando, Ele vai te jogar nas costas e vai te carregar, porque Ele é Jesus. Ele é Jesus. O nosso amigo nos abandona na dificuldade. Às vezes a nossa família nos abandona na nossa dificuldade, mas Jesus não, Ele não nos abandona. E eu nunca esqueço e deixo de citar que Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, Ele não nos abandona. Irmãos, eu já tive tantas experiências com o Senhor, tantas experiências, que se eu falasse hoje assim, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais Deus, Deus me lançaria no fogo do inferno, de tanto que eu já vi Deus, de tanto que eu já vi sinais, de tanto que eu vi a presença do Senhor. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, e eu me acho indigna de falar que Deus não é Deus, que Jesus não é Jesus, e que eu não mereço, eu deixo de merecer. Não, todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas machuca, mais dói, irmã, tudo coopera para o nosso bem. Irmãos, nós estamos aqui para ser moldados, nós estamos aqui para ser aperfeiçoados, nós estamos aqui, irmãos, sendo preparados para morar numa outra vida. Nós não somos daqui. Não deixe ninguém colocar na sua cabeça que a sua vida será somente aqui. Nós queremos ter uma boa vida aqui, sim, nós queremos, eu quero ter uma boa vida aqui, mas o meu coração não pode estar nessa vida, porque nós não vamos ficar aqui eternamente. A nossa vida aqui é breve, como diz Salmo 90, a nossa vida passa e nós vamos, porque passa muito rápido, irmãos, é muito curto, mas a eternidade será a eternidade, amém? E nós estaremos com o Senhor, e nós voaremos sobre as estrelas, e nós vamos ter um novo nome, irmãos. Nós vamos estar dia e noite com o Senhor. Ali não haverá noite, não haverá treva, será dia eternamente, porque o Senhor será a luz.
aleluia, e haverá alegria, e haverá paz, e haverá descanso, haverá tudo do bom e do melhor para nós ali. Não haverá lembranças de tristeza, nem de dores, nem de perdas, nada disso, porque tudo vai se passar e tudo se fará novo, amém? Como o pastor disse, o dia mau vai chegar, pepino vai chegar, problema vai chegar, mas não deixe que isso apague o fogo do Senhor no seu coração, a presença do Espírito Santo na sua vida. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Irmãos, Deus, Ele fala conosco o tempo todo, Ele nos alerta de quando vai chegar o dia mau, de quando virão as dores, coisas que irão acontecer. Deus vai nos preparando, vai nos preparando. E quando aquilo acontece, às vezes a gente dá uns gritos, né? Porque a gente é de carne, né, pastor? Às vezes quando a gente dá uns gritos, né? Mas a gente sabe que Deus já falou com a gente, e a gente sabe que Deus, Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar, porque Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Eu me lembro, irmãos, que quando a minha mãe, ela ficou enferma, antes dela ficar enferma, Deus, Ele falou comigo que Ele ia levar a minha mãe. Minha mãe ficou enferma e ela começou a fazer um tratamento, e Deus falava assim que não ia adiantar. Irmãos, e eu falava, não, vamos fazer campanha. E eram campanhas, e eram pastores, eram irmãos, eram pessoas orando na casa dela. E nós íamos na casa dela, e o tratamento foi feito, e o diagnóstico não saía. E ela foi ficando cada vez pior, foi ficando cada vez pior. E Deus disse, eu vou levar. E esse momento de doença dela, irmãos, foi o momento que ela mais se quebrantou diante de Deus. Foi o momento que Deus libertou ela totalmente do passado, das dores, de tudo aquilo que impedia ela de ter vida eterna. Foi um momento de purificação. E quando, irmãos, chegou o dia dela partir, irmãos, eu já nem pedia mais cura Jesus, eu falava, Jesus leva, Jesus leva. Irmãos, e no dia que minha mãe deu os últimos suspiros, eu estava ali perto dela. Irmãos, vocês não têm noção do que é uma pessoa partir e você vê que a pessoa está dormindo, porque ela está dormindo no Senhor. Vocês não têm noção. Irmãos, às vezes aquela dor que a gente acha que vai rasgar, que vai acabar com a gente, é aquilo que vai nos fortalecer. Porque naquele dia que eu vi minha mãe partindo, Deus falou comigo assim, filha, a vida é breve, a vida voa, e eu preciso que você pregue, eu preciso que você fale, porque tinha já algum tempo, irmãos, que eu não pregava, tinha algum tempo que eu não falava do amor de Deus, e eu tinha falado mesmo que eu não ia mais falar, eu tinha falado que eu não ia mais pregar, que eu já tinha sofrido tanto no Evangelho, que eu não ia mais pregar, que Deus ia levantar outras pessoas para pregar, e Deus falou, eu quero que você pregue, eu preciso que você fale. E Deus me mostrou Itaiumi, irmãos. E antes da minha mãe falecer, eu falei, mãe, Deus me mostrou uma cidade. Deus me mostrou uma cidade, mãe, que eu vou passar um tempo. E nessa cidade, mãe, eu via tanta coisa linda acontecer. Eu via tantas pessoas mortas ressuscitarem, mãe. Era um mistério de Deus, era um mistério do Senhor. E eu fui contando para minha mãe, e minha mãe começou a chorar. Minha mãe começou a sentir a presença de Deus. Irmãos, eu nunca vou esquecer desse dia, porque ela sentiu Deus, ela sentiu o Espírito Santo, e minha mãe nunca tinha sentido. E ela chorou na hora que eu contava para ela. Toda vez que eu tinha uma revelação, eu sentava com ela, minha mãe ficava assim ouvindo. Mas nesse dia minha mãe chorou. E eu fiquei, irmãos, assim, impactada com o poder de Jesus. Eu fiquei impactada com o poder de Deus, porque eu sei que minha mãe está no seio de Abraão, aleluia. A minha mãe está com o Senhor. Então, irmãos, vai ser 100% alegria. A alegria do Senhor vai ser 100% alegria do Senhor. Mas a alegria aqui da terra, dos problemas, ela não vai ser feliz o tempo todo aqui na face dessa terra, porque aqui é terra, aqui é mundo. A alegria, a felicidade eterna, ela vai ser lá na glória. Mas a gente sabe que Jesus está conosco, amém? Eu já tive momentos, irmãos, de estar passando muita tribulação, e eu estar assim, séria, ou então estar chorando. E na hora que eu entrar na igreja e eu começar a louvar, cantar corinho, daqui a pouco vem na frente, eu começo a sorrir. E me perguntaram, mas por que você estava triste agora se você está sorrindo? Precisa responder? Precisa responder? Irmãos, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria. Os problemas vêm, mas ele vai embora. Isso não foi embora, a gente pisa em cima dele, sapateia em cima dele, fala em mistério em cima dele, e toca o barco para frente e deixa Deus trabalhar, amém? Irmãos, olha o exemplo de Estevão.